que realmente conseguimos aí. Deu certo. A gente saiu, gozado, né? A gente saiu do que está sendo gravado e voltou de novo, aí apareceu vocês, não estava aparecendo. Ó, estou falando, agora deu certo, tá? Só para ficar sabendo, tá bom? Bom, pessoal, vou voltar um pouquinho, tá? E dizer para vocês o seguinte: meu nome é Guilherme, né? Eu vou colocar um slide aqui, o slide que eu estava passando, e vou conversar um pouquinho com vocês, e depois a gente continua a disciplina, para ninguém ficar, né, prejudicado, tá bom? Está chegando um monte de coisa. Vou voltar os slides. Ó. Primeiro, perguntar se vocês estão vendo o slide. Sim. Estão vendo, sim, né? Tá. Então, eu já tenho essa parte gravada, que eu gravei agora, né? E vocês também, tudo que eu vou fazendo, vou gravando, e ainda hoje eu coloco no AVA, tá? Lá com a aula gravada, tá bom? Para vocês não perderem nada, tá? Então, aqui no PEA, eu estou dizendo aqui que vocês eu já mandei para vocês todos esses slides direitinho, tá? Tá lá no PEA. Quem tiver problema depois, me avisa, eu vou passar agora o número do meu celular também, número do WhatsApp, né? Para a gente sempre ter contato, tá? Então, eu só quero, antes de mais nada, dizer que também está no PEA todos os slides das aulas que eu vou dando direitinho, o link de transmissão da aula e depois a aula gravada, tá bom? Então, o que eu falei aí, que depois vocês podem dar uma olhada, no conteúdo do PEA, tá? Da unidade de ensino 1, 2, 3 e 4, tá? Depois a gente faz aqui, também está lá gravado, a palavra do autor sobre topografia, né? A teoria dele e tal, e também a gente fala sobre a unidade 1, o que a gente vai estudar. E aí, eu comecei a falar e vou voltar agora a falar novamente, desde o começo, sobre a sessão 1. A aula 1 começa aqui, sessão 1, tá certo? Conceitos gerais, tá bom? Então, agora, pessoal, só uma observação que eu quero fazer para vocês, tá? Eu coloco isso, então, tudo direitinho para vocês, mando sempre, tá? Agora está chegando um monte de coisa aqui, ó. Deve ser colega aí de vocês. Né? Bom, mas então, como a gente vai fazer, então? Olha, como é que a gente vai trabalhar esse ano, né, esse semestre? Toda aula antes, eu coloco não só o link, como coloco todos os slides lá que eu monto, aula por aula, e coloco no AVA, tá bom? Dessa aula, a gente vai falar, explicar. Agora, por exemplo, a aula 1 aqui, ela tem bastante teoria e tal, tem que ler mesmo, não tem jeito, e passando para vocês, tá? Depois disso, cada aula, no final da aula, tem uma série de 3 exercícios, de várias alternativas de respostas, né? O que eu peço para vocês, como trabalho de desafio nota máxima, que toda semana vocês façam e me mandem esses exercícios feitos, que vão contar pontos para vocês já. Os exercícios, essa série de 3 exercícios só, é relacionado à matéria, né? A essa matéria, por exemplo, a matéria da aula 1, tem lá no final 3 exercícios. Matéria da aula 2, tem lá 3 exercícios da aula 2. Então,
eu vou fazer uma planilha, depois eu vou ter a relação de todos vocês. Eu faço uma planilha e vou marcando todo mundo que me mandou, né? Aí, no final do bimestre, para dar nota, eu vejo quem todo mundo mandou, já ganha os pontos lá, 100% dos pontos, desafio nota máxima, né? De exercício de sala de aula. As respostas estão dentro dos slides direitinho, tá? Não tem, assim, nada complicado, nada. Tá tudo ali mesmo, sabe? Então, é assim, depois tem a prova, aquele negócio todo, e eu tenho que passar também um exercício também relacionado à matéria, né? Mas aí vai entrar aula 1, 2 e 3, né? Se não me engano, que aí é um exercício relacionado ao que eu vou falar em classe também para vocês, que normalmente eu ponho 3, 4 termos, né? Assuntos, e forme um grupo de 4 alunos, 5 alunos, tá? E também entregue esse trabalho, tá bom? Então, não tem erro. Quem assistir às aulas, quem responder essa série de exercícios que eu dou, não tem como errar, não tem como ir mal na prova, nada. Isso eu garanto para vocês, tá? Agora, quem não fizer, ou pega depois resposta com outros e passa para frente, aí não sei, aí fica complicado. Como mandar? É copiar os exercícios na íntegra, os 3 exercícios, escrever lá, exercício da aula 1.1. Meu nome, né? Meu nome que eu falo, o nome de vocês, a turma, aquele negócio todo, e mandar no meu e-mail, que eu vou passar agora para vocês, no meu e-mail. É isso daí. Mas não adianta mandar assim, ó, exercício 1, letra A, exercício 2, letra B, exercício 3, letra D. Não. Aí eu não sei nem que exercício que é. Tem que colocar aula 1.1, ou a primeira aula, exercício 1, está escrito todo, copia, né? Copia e cola no Word, só isso, né? E coloca a resposta, copia e coloca no Word, só isso, né? Mas não só colocar a letra lá, aí eu não vou identificar, né? O que é, tá bom? Então é simples, tá? Agora, o meu e-mail, o que acontece? Tem muita coisa, vocês estão mandando direto comigo. Professor, esses exercícios, se quiser fazer no caderno e mandar foto pelo e-mail, pode ser para ter eles no caderno também? Não, o único problema é o seguinte, é que se eu tiver que corrigir, eu não consigo corrigir. É por isso que eu peço para vocês colocar no Word. Copia. O que está a transparência, faz uma cópia e cola no Word. Abre lá a transparência, faz a cópia e cola no Word. Põe o nome, que aula é essa, né? Qual é aquela aula, e manda para mim. Só isso. Só isso. Vê a resposta certinha e manda. Porque quando vocês fazem isso daí, coloca no caderno, se eu tiver que corrigir alguma coisa, eu não consigo corrigir. Entendeu? Aí dizer para você, ó, tá errado. E daí? Tá errado aonde? Onde eu errei? Né? No Word, a gente consegue fazer observação, aquele negócio todo. É por isso que eu peço. Eu vou pedir também na prova a mesma coisa, né? Sempre no Word. Tá? Então, é tranquilo. Você vai ver. Hoje vai ter uma série de 3 exercícios, né? Então, tem bastante coisa aqui, ó. Deu certo aqui, ó. Gente, meu celular vai acabar a bateria. Tem um monte de coisa aqui. Deu certo. Tá bom, obrigado. Né? Tomara que dê mesmo. Mas então é fácil. Mas eu estou aberto aqui para qualquer pergunta e questão, tá? Então, olha, eu tenho um e-mail da escola e tenho o meu e-mail particular, tá? O meu e-mail particular eu abro todo dia, né? Eu sento aqui cedinho, já abro o computador, o notebook meu, e já está lá o e-mail, tá? Então, é muito mais fácil, né, eu encontrar o trabalho de vocês. O meu e-mail, eu vou falar aqui bem devagar, vou repetir. Meu e-mail, vocês têm um caderno e lápis na mão aí, não? Sim. Sim. Sim, né? Então, ó, é bem fácil. Paula Lima ENG, Engie, tudo junto, é Paula Lima Engie, tá? Porque o meu sobrenome é Paula Lima. Paula Lima Engie, @hotmail.com, tá? Então, não tem erro, né? Paula Lima Engie, @hotmail.com, tá? Meu celular,
9782 6573. Vou repetir. 99782 6573. Tá bom? Então, também não tem erro, tá? Aí, dúvida, tudo, ou manda no meu e-mail, ou liga para mim no celular, que está ligado comigo aí o tempo inteiro. Se demorar um pouquinho, porque eu estou fora, estou numa obra, alguma coisa. Mas eu nunca deixo de retornar ligação nenhuma, tá bom? Então, é isso. Aí, agora eu vou continuar a aula, depois a gente, todas as dúvidas, aquele negócio todo, vocês vão falando comigo, tá bom? Eu não sei quantas pessoas tem nessa turma, né? Não tenho ainda relação ainda. Agora, eu gostaria também de saber de vocês quem vai ser o representante e qual é a série de vocês que eu não sei. Então, quem é o representante de vocês? Tem representante? Então, professor, eu acho que tem vários semestres nessa matéria. Eu sou do sétimo semestre, eu sou a representante do sétimo. Tá. Ô, Ana, e se tiver outro representante, você pode depois fazer esse favor, então, mandar depois um e-mail para mim, ou um WhatsApp, dando o seu e-mail, né? O seu WhatsApp lá, seu contato, né? E dizendo, eu sou representante da 7ª série. Tá bom. Porque depois a gente vai se comunicando, né? E eu vou... Professor, é mais fácil Professor, não é mais fácil um só dar o número do Zap e montar um grupo geral com todo mundo e o senhor ficar no meio do grupo também, não sei? Eu acho. Se puder, para mim é até melhor. Um grupo já. Da matéria de topografia tem um grupo. Quem não tiver no grupo, eu posso passar meu contato aqui, me manda mensagem e eu mando o link. Então, eu falo assim, ó, tudo, para mim, se tiver um grupo só, se você montar ou um grupo chamado aí de topografia, né? Tudo eu mando lá também. Porque o que eu faço? Eu mando no AVA, mando lá no grupo, né? No WhatsApp, e se tiver um e-mail para mandar também, que eu preciso mandar também, eu mando também, tá? O que eu quero é que sempre tenha informação direitinho, né? Para ninguém ficar sem nada, não ficar... Agora, hoje já deu zebra aí, né? Não sei por que o sistema não entrou aí para vocês. E para mim aqui estava normal, né? Mas sair, voltou, entrou legal. Então, se puder fazer esse favor de montar um grupo de topografia em que todos depois possam estar dentro desse grupo, para mim é excelente, tá? Vai ficar salvo aqui no meu computador, no meu celular, e tudo que eu fizer e tiver que informar vocês, também vai nesse grupo aí, tá? Eu fiz isso no semestre passado, deu tudo certo, não falhou nada, graças a Deus, né? Passa então para a gente o número. O número do meu celular, vou repetir. Não, professor, o número do grupo que essa menina fez. Não, eu não tenho. Eu vou falar meu contato. Tá, então ela vai mandar para a gente, eu não tenho ainda. É 996. Espera um pouco, Ana. Ana, 996 39 996 39 7330. 7330. Isso. Viu, Ana? Você pode mandar para mim? Também? Eu mando sim, professor. Isso. Aí fica legal, ó. Fica aí concentrado aí, ó, no seu WhatsApp aqui, esse está fazendo, e todo mundo recebe depois. Se entrar gente nova, a gente comunica, né? O WhatsApp. Ótimo, né? Então, eu não sei quem já foi meu aluno. Será dessa turma? Tem alguém que já foi aluno meu ou não? Para falar mal de mim? Não? Ó, tem bastante gente aí. Eu já fui, professor. Eu fiz estrutura hiperestática com o senhor. Mas vocês vão falar mal de mim? Não. Eu vou dar certo. Então, eu não mudo nada. Tudo assim. Alan, né? Acho que você foi, né, Alan? Eu fui sim, professor. Fiz o semestre passado com o senhor. Ótimo. Então, o esquema é o mesmo, né? Eu acho que, graças a Deus, acho que deu certo. E vou continuar
tudo isso daí, sem problema nenhum, tá bom? Então é isso. À medida que vão surgindo outros assuntos que eu queira falar com vocês, logicamente que a gente vai se falando. O que eu Professor, peço... coloquei o senhor no grupo já aí, beleza? Já está aqui no grupo? O que eu peço para vocês não fique com dúvida, né? Toda vez que tiver na aula e ficar com dúvida, que quiser interromper, interrompa, né? Faça a pergunta. E a gente vai tentando, né, responder, tá? Mas não leve dúvida para casa. Isso é ruim, vai acumulando dúvida. Ó. Aí, ó, topografia. Já recebi aqui, ó. Legalzinho. Muito bom. Vou até responder, ó. Muito bom. Obrigado, Ana. Tá aí já, ó. Tá vendo, ó? Bola para frente. Legal. Agora eu vou fazer outro grupo aqui, sem o senhor, só pra gente falar mal mesmo, beleza? Brincadeira. Tá bom. Então, podemos continuar lá? Eu não tenho ainda, ó, eu entrei lá na pasta, lá para frequência, ainda não estão a relação dos alunos, das 3 disciplinas que eu vou dar aula ainda. Isso que estão fazendo aí, tá? Mas, ótimo, né? Isso é de menos, né? Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, coloquei a transparência. Eu quero saber de vocês, então, se vocês estão vendo a transparência que eu coloquei. Estão sim, professor. Legal, né? Então, eu vou voltar um pouquinho nelas aqui, que é o PEA, né? Que está aqui também, estou mandando para vocês, né? Depois tem essa palavra do autor, né? Essa introdução à topografia, que também o autor fala. Então, e aqui nós vamos começar a aula. Eu vou voltar tudo de novo e vamos falando, tá bom? Para vocês não ficarem. Essa matéria de hoje, de topografia, o conceito geral de topografia, tudo, é bastante teoria, tá? Comecinho aqui para entender topografia, tudo, é bastante teoria. Então, eu vou falando, eu vou lendo aqui. Se tiver alguma coisa, algum comentário que eu deva fazer, ou que vocês queiram saber, né? A gente vai conversando. Mas eu vou passando, eu passo tudo para não deixar escapar nada. E assim que vocês quiserem fazer a pergunta, alguma coisa, tá bom? Vocês façam. Então, praticamente, nós vamos começar aqui, tá? A aula começa aqui a partir de agora, tá bom? Então, a seção 1.1, que são conceitos gerais de topografia, tá? Então, nessa sessão, olha lá, eu vou lendo e se tiver que fazer alguma observação, eu faço aí durante a leitura. Iremos abordar a história, os conceitos gerais e a importância da topografia. É muito importante. Depois eu vou fazendo até observações de trabalhos que eu já fiz, né, durante minha vida profissional, né, de topografia, serviços que eu peguei, as coisas que apareceram, né, interessantes, né? E a gente vai comentando para dar mais destaque aí na matéria. Os tipos de levantamento topográfico e suas aplicações. Para sedimentarmos o conhecimento embasado, partiremos de uma situação problema. Ele vai colocar uma situação qualquer, criar aqui, para a gente trabalhar em cima, que decorre de um levantamento topográfico. O georreferenciamento de um imóvel rural. Então, nós vamos ver o que é isso, georreferenciamento de um imóvel rural também, tá bom? Essa aplicação dependerá dos principais conceitos de topografia, por isso que a gente tem que saber dos cuidados que devem ser tomados em campo e escritório e da resolução dos possíveis problemas. Previamente, você deverá aplicar para o seu cliente, o fazendeiro lá que contratou o seu serviço, o levantamento topográfico e os possíveis problemas, visto que o seu papel é convencê-lo de que está apto a executar o trabalho e entregar no prazo. Você vai fazer esse trabalho do levantamento da fazenda dele. Vale lembrar que o fazendeiro deverá auxiliar na identificação dos limites da fazenda. Então, muitas informações o cliente tem que passar para a gente, senão a gente não consegue nem começar. Você deverá ter em mãos a escritura ou a matrícula da fazenda,
referente ao georreferenciamento executado anteriormente, no qual consta a área da fazenda, para a base de comparação, né? Você tem que ter uma referência. A partir do conhecimento adquirido nessa sessão, você deverá responder as seguintes questões. Qual a importância da topografia para o georreferenciamento de imóveis rurais? Você vai saber a resposta disso daí. Quais equipamentos podem ser utilizados para esse tipo de levantamento? Diz também. Quais são os tipos de levantamento topográfico que poderão ser utilizados? Né? Então, ficar tranquilo. Abordaremos o assunto de forma que você possa entender os conceitos e responder a essas e outras dúvidas e questionamentos que irão surgir nas aulas. Então, quando a gente pega um trabalho de topografia, normalmente a gente recebe algumas informações que são importantes. Sem elas, a gente não consegue fazer, tá certo? A gente trabalhou uma juíza aqui de Taubaté. Essa juíza, na época, ela era dessa parte de imóveis. E ela me mandava aqui para a gente, para eu, para a minha esposa, quem trabalha junto. A minha esposa é arquiteta. E a gente... ela passava os trabalhos para a gente. Então, como é tudo do lado que era com processo, né, judicial, a gente ia no cartório, onde estavam os documentos, e lá estavam os documentos que a gente precisava. Sempre. Então, os documentos são passados para a gente, né? Eram passados para a gente aquilo que para a gente poder trabalhar, senão não tem jeito, né? Então, por ser, talvez, judicialmente falando, né, era obrigado a pessoa a ceder tudo que a gente precisava, sempre. É um trabalho muito importante e muito bonito. A gente, na época, né, hoje eu não faço mais, talvez porque não tenha aparecido mais, mas tínhamos um topógrafo muito bom que trabalhou na Prefeitura de Taubaté há muito tempo, né? Então, ele também ele nos ajudava aí nesse serviço de topografia. Foram vários, depois eu vou contar um caso aí, lá no final da aula, que falo quase um assunto parecido com esse. Vou contar um caso que surgiu comigo, né, com nós aqui. Interessante, né? Interessante, tá? Mas no final até vai coincidir com a matéria. Então vamos lá falar, porque tudo agora tem que voltar no princípio. Então, a história da topografia. Para entendermos a topografia, precisaremos abordar a sua história e os conceitos envolvidos. Descrever as formas e as dimensões da superfície terrestre sempre foi algo que irritou os homens. As antigas civilizações acreditavam que a Terra era de uma superfície plana, né? Porém, né, ao longo do tempo, essa crença foi derrubada a partir de observações e cálculos, né? Os primeiros registros históricos mostraram que a topografia poderia ser iniciada no Egito, começar no Egito lá, onde as medições eram feitas com corda, brincadeira, que eram marcadas com distâncias unitárias. Tem mais coisa pior que isso ainda. O grego chamado Eratóstenes foi um dos primeiros a calcular as dimensões da Terra. Olha só a capacidade de um homem desse. Por volta de 200 anos antes de Cristo, ou seja, 2.200 anos atrás. Eratóstenes observou que a cidade de Siena, né, no período do solstício de verão, onde que o sol fica mais no pino lá, que o sol ficava próximo ao zênite. Zênite é justamente esse que a gente fala, o sol no pino, né? Fica bem em cima, meio-dia lá. Com isso, era possível observar o fundo de um poço, né? Com a claridade do sol, né? Ficando bem em cima, ele enxergava o fundo do poço. Porém, percebeu que a mesma data e horário na cidade de Alexandria, né, o sol não estava próximo do zênite. Opa, tem uma diferença aí, né? Isso por meio da sombra de um bastão posicionado na vertical. Lá ele colocou um bastão, a sombra devia ficar bem em cima, e não ficava. Eratóstenes assumiu que as duas cidades estavam em um plano meridiano comum. E se ele pudesse medir o arco e o ângulo formado entre as cidades, poderia determinar o raio da Terra. Ele
determinou o comprimento do arco por meio da média da distância de viagens entre as duas cidades e o ângulo por meio do comprimento da sombra. Olha só, em proporção ao comprimento do bastão. Com isso, ele calculou o raio da Terra, deferindo menos de 2% da medida realizada nas altitudes por equipamentos precisos. Então, ou seja, ele errou em 2% a medida. 2%, há 2.200 anos atrás. O cara não é fraco, não. Posteriormente, filósofos gregos desenvolveram a geometria, que veio a ser aplicada na topografia por Herón, reconhecido como o mais importante topógrafo grego, entre os gregos e egípcios, lá por volta de 120 a.C., 120 anos antes de Cristo, 80 anos depois do rapaz aí. De acordo com esse Rolf, esse Gilani, né, os romanos observaram significativamente a arte da topografia, com equipamentos e técnicas de medição, que deu a eles suporte na construção e organização do Império. Por volta do século I, porque isso tudo é a história da topografia, tá? Viveu Frontino, um notável engenheiro e topógrafo, pioneiro na área. Sua técnica permaneceu por vários anos. Inclusive, as técnicas romanas foram utilizadas pelos árabes até a Idade Média. A Idade Média é 1500 aí, né? No período entre os séculos lá, 15 e 19, né? A topografia teve um avanço considerável, pois a busca por terras e limitações de fronteiras era intensa. E a grande interesse de países colonizadores, no caso de Portugal e Brasil, né? Vamos falar assim. Dessa forma, ocorreu uma grande geração de mapas. Então, é uma dúvida que a gente sempre pergunta, né? Como é que demarcaram, né, o nosso território, o nosso Brasil, né, naquela época, né? Na verdade, praticamente foi a partir de 1800, aquele negócio tudo, né? Mas o Tratado das Capitanias Hereditárias, né? Como é que é? Você vê, né? Nunca tinham chegado aqui e já existia o Tratado de Tordesilhas, né? Que foi 1478, 87, sei lá, né? Antes de Cabral chegar no Brasil, já tinha tudo traçado aqui, né? Como é que pode isso? Né? No século XX, a topografia teve grande importância e influência nos períodos de guerra, pois estimulou as demandas por mapas de grande exatidão para que as operações militares obtivessem sucesso. Também contribuiu para o avanço do programa espacial, que tinha inicialmente como objetivo desenvolver a defesa das potências mundiais da época, Estados Unidos e Rússia, né? A partir da década de 1950, os instrumentos de topografia tiveram uma grande evolução. O teodolito e os níveis mecânicos passaram por um avanço tecnológico. Surgiram as estações totais, que possibilitaram o registro de observações de forma automática. E isso otimizou os trabalhos realizados em campo. Então, hoje em dia, você tem aí os seus programas de topografia, né? A gente fazia mapinha, tabelinha, fazia gráfico, fazia um monte de coisa, tudo na mão, né? Hoje, o topógrafo, ele tem o programa dele, nossa, o aparelho dele, digital, é tranquilo. A tecnologia GPS, né, veio a ser incorporada na década de 1970. Né? A gente fala disso agora só, né? Tornando-se um dos avanços tecnológicos mais importantes das últimas décadas. Essa tecnologia foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, assim como os equipamentos topográficos, oferecendo cada vez mais precisão, acurácia, agilidade e economia aos diferentes tipos de trabalhos em campos que envolvem a ciência da topografia. Tudo é evolução, e daqui para frente cada vez melhor, né? A exatidão, né? Porque existe uma diferença, um fala, tá, exatidão, outra precisão, termos que a gente está vendo aqui, tá certo? A gente vai falando tudo isso, que são termos que a gente usa na topografia. Exatidão, acurácia e precisão
possuem diferentes conceitos. Precisão refere-se ao grau de refinamento ou consistência de um grupo de medidas e se avalia com base na magnitude das discrepâncias que tais medidas apresentam entre si. Se fizermos múltiplas medidas ou medições sobre uma mesma grandeza e surgirem pequenas discrepâncias, isso reflete uma alta precisão. Assim, né, o grau de precisão de um conjunto de medidas depende do equipamento utilizado e do operador também, lógico, né? Condições plenas de uso e da habilidade do observador aqui, ó, o operador aqui, conhecedor dos métodos adequados e dos cuidados a tomar no momento de efetuar as medidas. Então, essa é a precisão. Exatidão refere-se à aproximação das medidas de uma grandeza ao seu verdadeiro valor. Como não conhecemos o verdadeiro valor da grandeza medida, não podemos determinar a magnitude dessa aproximação. Assim, lógico, é claro que a exatidão de uma medida diz respeito à presença de erros aleatórios. Tá? Então, aqui ele fala que, se você tem um link aqui que você pode consultar também, que fala sobre isso daí. A topografia e suas importâncias. Na antiguidade, a topografia possibilitou definições das... Só um segundinho só, deixa só... Tá. Só um minutinho que eu tenho... Pronto. Desculpa aí, vamos lá. Na antiguidade, a topografia possibilitou definições das delimitações das porções territoriais e descrições do relevo a partir de métodos rudimentares de medição. Por exemplo, a utilização de cordas, a utilização de passos. Olha só, passos, quantos passos daqui até lá, né? Puxa vida, e etc. Olha só como era antigamente. Atualmente, a topografia é aplicada em diferentes tipos de trabalho e desempenha um papel de grande importância na área de engenharia, arquitetura, agronomia, entre outras, tornando-se, em grande parte, a base de uma obra civil. Caso de estradas, corte de aterros, terraplanagem e etc. Tudo é feito assim. Em questões ambientais, cadastrais, judiciais, etc. Né? Então, eu tenho casos de judiciais, cadastrais também, casos ambientais interessantes, muito interessantes. Né? Que o cara tinha um terreno, uma greva, e ficava do lado do Rio Paraíba. E como o rio, com o tempo, ele vai mudando, né, por si só, então a planta do passado já não batia com o presente, sabe? Por causa da posição do rio que mudava. Poxa, que lá deu trabalho para descobrir isso daí, que o rio mudou, né? E mudava assim, você não percebe, mas muda. Todos os engenheiros e técnicos que trabalhavam diretamente ou indiretamente, isso naquelas condições antigas, tá? Indiretamente com topografia, devem ter em mente o conhecimento sobre os diferentes métodos de levantamento e equipamentos topográficos, além de se preocuparem com a precisão e a exatidão de um levantamento, pois definirão a quantidade e consistência do produto afinal, né? De acordo com o tipo de levantamento. Uma das coisas que fazia, que me lembrou aqui o rio também mudar um pouco, é a extração de areia, né? Aqui em Tremembé, né? Normalmente, quando tem essas extrações, praticamente, então, o rio também vai, a margem dele vai mudando, sabe? Vai invadindo outra área, né? Ao tratarmos de topografia, devemos nos atentar
as precisões adquiridas em um levantamento. Por isso, as unidades são de suma importância. Tá? Isso daqui agora, né? Tendo por base essa afirmação, qual foi a causa da elaboração do Sistema Internacional de Medida, SI? Graças a Deus, nós temos esse sistema de medida SI. E por que se deve adotar as suas unidades e medidas? Quais as unidades atuais do Brasil, né, de SI? Quando o Brasil passou a adotar o SI. Na verdade, isso para mim, eu falo graças a Deus, porque quando eu comecei também, né, algumas décadas atrás, aqui, cada coisa que você fazia tinha uma medida. Um desenho alemão, um desenho americano, o inglês e não sei o quê, o francês. É tudo aqui, uma hora em polegada, uma hora era em milha, uma hora não sei o quê, isso, aquilo. E isso a gente ficava doidinho. Depois, que deve ser mais ou menos, devo estar mais ou menos assim, lá para 79, 78, praticamente a gente começou a trabalhar com o sistema SI, que a gente falava, é metro, né? Pode ser milímetro, centímetro, decímetro, metro, quilômetro, né? Tudo bem, mas é uma unidade, você multiplica por 1000, divide por 1000, por 100, o que quiser, né? Quilograma, força, né? Ou bar, então, mas não era PSI, não era Libra, não é pés, né? Se falar assim, 10 metros, você tem uma ideia quanto que são a distância de 10 metros, mais ou menos a gente tem uma ideia. Mas se falar que são 16 pés, né? Você fala, onde que vai parar isso, né? Então, eu falo assim, graças a Deus, hoje tem um sistema desse aí para a gente trabalhar. Normalizado, tudo direitinho. E para quem começou assim nos anos, que eu comecei de 1972, que ainda não era isso, né? Era cada um monte de gente aqui, cada um com uma medida, cada desenho de uma forma, era muito ruim, né? Uma unidade diferente era muito ruim. Hoje, graças a Deus, eu fico feliz porque eu passei por cada dificuldade muito grande. Se eu falo para vocês assim, vai calibrar o pneu, tá? Você sabe quanto que você coloca no pneu? Você não sabe se é quilograma-força, você não sabe se é bar, você não sabe se é PSI, você não sabe se é Libra, você não sabe nada. Antigamente, quem lembra, eu acho que vocês, ninguém tinha nascido, tinha um relógio, né? Onde você calibrava o pneu no posto de gasolina, que tinha todas essas escalas. Você não sabia quem era quem. Você punha lá o ar lá e pronto, né? Era assim, né? Hoje está escrito lá a unidade que é, né? Em digital. Tipos de levantamento topográfico. O levantamento topográfico possui por base de referência para trabalhos de campo e cálculos o plano topográfico. Esse plano se constitui em uma área de aproximadamente 80 quilômetros quadrados. Sendo considerada a superfície plana. O plano topográfico é considerado tangente à superfície de referência terrestre, né? É elipsoide ou esfera. Normalmente são determinados pontos de controle em um levantamento, e a partir deles são levantados os demais pontos, que permitem visualizar a área de interesse. Os tipos de levantamento topográfico podem ser subdivididos em planimétricos, altimétricos e os dois ao mesmo tempo, que é o plane-altimétrico. No levantamento planimétrico, é necessário determinar as coordenadas planas dos pontos, ou seja, as coordenadas x e y. As projeções planas são obtidas em função da distância entre os vértices determinados. São orientados pelo azimuth, ou rumo do alinhamento, né? A gente vai ver tudo isso daí. É o rumo dele, a direção. A projeção em X é a representação entre dois vértices do alinhamento sobre o eixo das abscissas, né? Como a gente sempre aprendeu. E a projeção Y
é a representação dos mesmos distâncias do eixo das ordenadas, abscissas e ordenadas, né? E está aqui a projeção deles aqui. Então, aquilo lá, que a gente aprendeu isso sempre, né? A figura aqui abaixo representa a projeção XY no plano, né? Então, está aqui. Então, você tem aqui o azimuth, que é a direção, né? Onde que vem um ângulo, você tem o ponto B, essa é a distância X, essa é a distância Y, e assim, então, a gente tem aí a distância que a gente precisa. Esse é o caso do planimétrico. O levantamento altímetro, né? O próprio nome já está dizendo, né? Tem por objetivo a determinação do valor de cota, altitude, coordenada Z, baseado em métodos que permitem obter o desnível entre pontos. Tendo um ponto de referência inicial, é possível determinar as cotas e altitudes por meio de técnicas de nivelamento, que permitem obter precisões milimétricas. Isso é verdade, né? A figura 1.2 representa um exemplo de nivelamento, né, geométrico. Então, você tem aí, ó, você vai tirando aí, vai tendo todo, né, essa direção aqui, a altura que tem, né, altimétrica aqui direitinho. O levantamento planialtímetro, que usa os dois, é a realização simultânea dos levantamentos planimétrico e altimétrico, né? Cujo objetivo é realizar a medição de distância, ângulo e desníveis, ou seja, determinar as posições relativas aos pontos de terreno, no terreno, né? Então, nós vamos ver aqui, na figura que a gente vai ver agora em seguida, né, representa um exemplo de resultados do levantamento planimétrico de uma área. Então, tá aí, ó. A gente tem uma área aqui, fotografada aqui, ó, né? E aqui o levantamento que foi feito. E isso daqui bate exatamente com a foto. Hoje o radar lá, o drone, né? Drone, ele vai, fotografa, tudo isso daí, ó, né? Satélite, tudo, né? E também, manualmente, com o aparelho, o topógrafo é capaz de desenhar isso daí. Normalmente, até para quem vai fazer planta, né? Aqui uma área, mesmo essa área aqui, né? Dependendo do que você vai construir, se você tem que tirar terra, colocar terra, né? Para fazer o platô, para construção, aquele negócio todo, né? Tudo tem que ter um trabalho de topógrafo, né? Para ver o volume. Assim, a grosso modo, a gente pegou um projeto em Santo Antônio do Pinhal. Era uma casa que o cliente queria que todos os quartos vissem a posição do sol nascer, e queria que também na cozinha também visse, uma série de coisas. E a gente trabalhou, era morro, né? A gente trabalhou com o topógrafo e a gente fez o levantamento de quanto que de terra a gente, para fazer lá o plano lá onde ia ter construção, né? O platô, quanto de terra a gente era preciso movimentar para o projeto. E não foi aprovado. Não foi. Eu já tinha um esboço do projeto, o cliente tinha gostado, mas não foi aprovado, por causa que eles falavam que a quantidade de terra, então, né, que foi calculado, né, para fazer a coisa, eles estavam acima do permitido. E aí eu não fiz o projeto. Mas, então, o trabalho de topografia, o que eu quero dizer, o quanto é importante, né? A gente saber tudo isso, que aí dá para calcular tudo, né? Hoje, o Revit, se não me engano, não, com certeza, ele faz, né? Você colocando os dados, as informações, ele já calcula esse volume de terra aí para você, né? Tudo é evolução. Cálculo do raio da Terra realizado por Eratosthenes, né? Difícil falar. Utilizando as seguintes relações trigonométricas, em que a relação entre a distância das cidades, S, e a circunferência da Terra, C, é igual à razão do ângulo formado pelas cidades e o ângulo total da circunstância terrestre. Aqui estamos realizando os cálculos, considerando os ângulos expressos em radianos, tá?
para encontrarmos um ângulo beta, ou φ, né? Necessitamos apenas conhecer o comprimento do bastão, né? O comprimento L dele. E o comprimento da sombra, né? Que é assim que ele calculou, para conhecer o ângulo φ aqui. Para isso é necessário lembrar-se do conceito de tangente. O ângulo φ é igual à inversa da tangente da razão do comprimento do bastão L, né? Trigonometria, né? Pelo comprimento da sua sombra. Eratóstenes encontrou um ângulo de 7,2 graus. O valor de S, que é a distância entre a cidade de Siena e de Alexandria, né, foi obtido pela multiplicação dos números de passos dados, números de passos dados, quantos passos deu de Siena até Alexandria, pelo Bematistas do rei. Mole? Só para vocês terem uma ideia. Supomos que cada passo teria o mesmo tamanho. A distância encontrada foi de 5.000 estádias egípcias. Uma estádia egípcia equivalente a 157,5 metros. Deu volta ao mundo, contando passo a passo. Posteriormente, o raio da Terra foi calculado pela relação raio é igual à razão da circunferência, por 2π. Né? Olha só. O valor do raio da Terra encontrado é de 6.276,73 quilômetros. O valor do raio encontrado por Eratóstenes é próximo ao valor real do raio da Terra. Olha como o cara era inteligente, né? E os passos também que os caras deram lá, certinho, né? O que pode ser considerado um resultado excelente quando considerado os recursos rudimentares utilizados na época para esse cálculo. Quer dizer, não é brincadeira, né? Contava por passo. Hã? Puxa vida, né? Não é dificuldade, não? Os tipos de equipamentos que podem ser utilizados em um levantamento topográfico, planimétrico e altímetro são... Quais são os equipamentos? Teodolito, estação total, nível, GNSS, que nós vamos ver tudo isso, GNSS do RTK, que a gente vai ver o que é, laser, scanner, entre outros. Né? Vale ressaltar que o equipamento deverá ser escolhido de acordo com a característica que corresponda ao tipo de levantamento. Quer dizer, saber o que você vai fazer, aí você determina o equipamento que você precisa. As aplicações são diversas. Podemos citar, por exemplo, georreferenciamento de imóveis rurais, se vamos usar um determinado equipamento. Parcelamento territorial e urbano, dimensionamento de vias, cortes de aterro, monitoramento e controle de estruturas, levantamento arquitetônico, locação de obras civis, né? Uso capião, muito usado, e etc. Então, olha quanta coisa aqui abrange a topografia. Aplicações da topografia. As aplicações da topografia variam de acordo com as necessidades das áreas específicas. Nesse tipo, serão abordados de maneira resumida algumas classificações importantes para as aplicações de topografia. Então, alguns itens aqui, acho que 7 ao todo, né? Levantamento de ponto de controle, né? Que vem a ser isso. Tem por objetivo determinar uma rede de marcos horizontais e verticais, que são referências, né, para outros levantamentos. Então, você vai fazer os marcos dele lá, né? Que são os pontos de controle. Podem ser estabelecidos por técnicas tradicionais de levantamento e utilização de equipamentos geodésicos. Levantamento cadastrais e georreferenciamento. O que vem a ser? Estabelecem as delimitações e propriedades rurais e urbanas, por meio de materialização de marcos e levantamento de detalhes. Outro também interessante, hidrográficos, né? Levantamentos hidrográficos. Descrevem as superfícies subaquáticas e profundidades de reservatórios de água, rios, né? Aí o rio muda, pronto, né? Lagos e oceanos, né? Principalmente rio que a turma retira areia, né?
o meandro dele vai mudando tudo. Levantamento de alinhamentos. Tem por objetivo fornecer informações para planejar, projetar e construir rodovias, ferrovias, tubulações, entre outros projetos lineares. Esses dias atrás passou aí no WhatsApp, me mandaram, não sei onde que eu vi esse negócio, no YouTube, que Dom Pedro II inaugurou o trenzinho que vi até lá em cima no Corcovado, né? Então, você vê, imagine naquela época, lá no Dom Pedro II, traçar uma linha do trem, né, direitinho, né, e chegar até lá em cima do Corcovado. Hoje existe esse trem, que não é, quer dizer, é um trem moderno. E ainda existe ele levando vocês lá em cima do Corcovado. Mas imagina a dificuldade dos caras de traçar essa linha de trem, né, por exemplo. Ou então, Madeira Mamoré, né, lá no Acre, lá no fim do mundo, né, traçar uma linha de trem. Nossa, não dá para... É imaginável, na minha opinião. E marcar tudo isso daí, né? Aquele matagal cheio de onça, cobra, tudo. Mas, só Deus. Levantamento das build tem por objetivo determinar os locais finais exatos de engenharia e registrar quaisquer mudanças de projeto. Normalmente, chamado de locação de obra civil. Levantamento de Minas, olha só, não é Minas Gerais, não, de Minas. Tem por objetivo orientar túneis e outras operações de mineração. Então, tem até uma piadinha, né, um desenho que os caras começam de um lado no morro, fazendo túnel, e os caras começam do outro lado. Depois não bate, né? Ali no trem, um não bate com a outra, né? É raro. Então, traçar, né, túneis relativamente simples, né, que vão falar assim, ó, quem conhece o Rio de Janeiro, né, pega lá o túnel Rebouças, ou Dois Irmãos, né, nossa, e sai exatamente, faz aquela curva toda, tal, e sai exatamente onde tinha que sair. Então, é uma maravilha. Para quem vai para São Paulo também, né, aqui pela Ayrton Senna aí, né, Carvalho Pinto, né, os caras são demais, né, para fazer isso daí, né. Topógrafo. Uso capião. Aplicação do parcelamento territorial, urbano ou rural, instituído por Lei Federal de número 6.676, de 19 de dezembro de 1979, né? Ano que eu me formei engenheiro mecânico, né? Que dispõe, é novo, né? Recente, né? Que dispõe que o parcelamento poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento e as diretrizes que abordam os problemas relacionados à sua aplicação. O uso capião é uma forma de o posseiro adquirir sua propriedade pela posse prolongada e ininterrupta do prazo estabelecido em lei, que varia de 5 a 15 anos, era 25 antes, dependendo do caso. O uso capião é a forma de regularizar legalmente as propriedades ocupadas há anos, sem registro ou sem escritura. Em Ubatuba, por exemplo, tem muito lugar, muito terreno, muita coisa, loteamento, que não tem escritura, né? Aí você vai perguntar para o caboclo lá e fala que é uso capião, né? Tem que legalizar, né? Está cheio, mas estou dando um exemplo do Ubatuba, né? Aqui também tem, né? Então, é muito utilizado esse sistema para uso capião, né? De marcar a terra lá e depois falar, eu moro aqui há 30 anos, essa terra é minha, né? Paga para um topógrafo, ele faz todo o levantamento e você legaliza isso daí conforme é permitido pela essa lei federal aqui. Então, ele fala aqui também, dá outro link, né? Para a gente estudar e aumentar os nossos conhecimentos. Agora, sem medo de errar, né? Que é o título, né? Agora vamos aplicar os conteúdos aprendidos nessa sessão em nossa atuação profissional. A gente vai fazer isso? Sim. Lembre-se de que você trabalha em uma empresa especializada em topografia e meio ambiente.
né? A historinha desse capítulo aqui. Um fazendeiro, dono de uma área de café na região de Patrocínio, Minas Gerais, procurou a empresa onde você trabalha, né? Porque necessita rapidamente da retificação das áreas de preservação permanente, APP, né? Tem que retificar isso daí. Essa área você não pode mexer nela, né? É proibido, né? Dá uma multa imensa. Da área cultivada é outra e da área total da fazenda, para receber certificação de qualidade de selo verde. Então, precisa dessa documentação. Então, ele está te procurando. Previamente ao levantamento, você deverá explicar os conceitos gerais de topografia para o seu cliente, para o fazendeiro, para ele entender o que você vai fazer. Visto que o seu papel é convencê-lo de que está apto a executar o levantamento e entregar o serviço dentro do prazo, né? Agora, vamos lá. Iremos ajudar você a resolver a situação. Como vimos nessa sessão, a topografia é uma ciência que teve grande importância na história da humanidade e sofreu diversas modificações nas técnicas de medições ao longo dos tempos, lógico, né? E uma grande evolução com os adventos de tecnologia, cada vez mais, né? Né? Esse drone, né? Esse aparelhinho danado também, né? Está se fazendo tudo com esse aparelhinho, né? Eu tenho um que foi coordenador da Megatrônica da Anhanguera, né? Hoje ele trabalha com drone. Ele faz levantamento com o drone dele, né? Não só levantamento, como inspeção. Por exemplo, né? Dessa fiação elétrica, né? Se você tem algum aparelho e não sabe como é que está lá em cima, né? Ele faz todo esse levantamento aí com o drone. É uma máquina danada, né? Então, é isso daí. Você pode realizar buscas em referências bibliográficas, por exemplo, livros, artigos e normas de levantamento topográfico que embasam a temática da georreferenciamento para sedimentar o conhecimento e assim partir para o trabalho em campo. Bom, iremos responder as questões a seguir, que são primordiais para o seu conhecimento. Qual a importância da topografia para o georreferenciamento de imóveis rurais? A topografia possui papel fundamental no georreferenciamento de imóveis rurais, pois fornece dados precisos obtidos por meio de suas técnicas e instrumentos topográficos geodésicos. O georreferenciamento é o processo pelo qual se executa o levantamento topográfico, materializando as divisas por meio de marcos que recebem coordenadas geográficas, latitude e longitude, corrigidas em relação às estações pertencentes à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, RBMC, e com um nível de precisão inferior a 50 centímetros. Esse processo deve ser executado por profissionais qualificados e credenciados pelo INCRA. Quais tipos de equipamentos podem ser utilizados no levantamento e suas aplicações? Os tipos de equipamentos que podem ser utilizados em um levantamento topográfico são teodolito, estação total, nível, GNSS com RTK, que a gente vai ver tudo isso, laser, scanner, né? Entre outros, né? Vale ressaltar que o equipamento deverá ser escolhido de acordo com as características que correspondem ao tipo de levantamento necessário lá para você. As aplicações são diversas. Podemos citar, por exemplo, georreferenciamento de imóveis rurais, parcelamento territorial urbano, dimensionamento de vias, cortes e aterros, monitoramento e controle de estruturas, levantamentos arquitetônicos, levantamento de obras civis, etc. mais, né? Então, muita coisa. Meu pai, ele só para como exemplo, ele fazia também projetos de loteamentos, né? Na época. Inclusive aqui onde eu moro, né?
Jardim das Nações, para quem conhece, aquele Taubaté, foi ele que fez o loteamento aqui, o projeto loteamento Jardim das Nações. E é por isso que eu moro aqui, que na época ele comprou um terreno aqui, nesse projeto dele, escolheu o terreno, comprou e é onde eu moro. Mas essa semana também eu recebi de uma tia, irmã da minha mãe, que estava com ela, o projeto que ele fez do Parque São Luís, aí em Taubaté, né? Que lá de Tremembé, lá, do Parque São Luís, né? Eu recebi essa semana agora, semana passada, né? Estava guardada com ela e ela me deu aí de presente esse projeto, né? Mas foi feito tudo com topografia, primeiro, né? Para poder fazer o projeto aí do loteamento do Parque São Luís, que existe hoje há muito tempo, né? Que é uma cidade hoje lá. Só de curiosidade, né? Avançando, então, na prática. Parcelamento territorial urbano, né? Uma situação, problema. Agora, iremos abordar outros aspectos que envolvem intrinsecamente a topografia. Casos de processos judiciais. Isso eu vou dar um exemplo depois aqui que eu vou ler, vou contar uma historinha para vocês também. São constantes nos municípios, quando se trata de parcelamento territorial urbano. O modelo de parcelamento do solo urbano vigente no Brasil foi instituído pela Lei Federal, aquela mesma Lei Federal 6.766, 19 de dezembro de 1979. A gente falou agora há pouco. Que dispõe que o parcelamento poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento e as diretrizes que abordam os problemas relacionados à sua aplicação. Esse projeto que meu pai fazia estava baseado nisso daí, mas a lei, isso ele fez em 1950, 1952, sei lá, né? Bem antes, né? Tendo por base essas informações, supõe-se que você trabalha na área de agrimensura, na cidade de São Paulo, e possui competência para realizar levantamentos que envolvam parcelamento territorial urbano, tendo em vista que a cidade de São Paulo possui uma das maiores valorizações territoriais do Brasil, com valor de aproximadamente R$8.000 aqui, deve ser por metro quadrado, né? Você foi contratado para realizar um parcelamento de um lote trapezoidal, fruto de herança, e esse deve ser dividido entre 2 irmãos. Porém, esse lote foi invadido, há 6 anos por 4 famílias. Invasão, né? Que se dividiram dentro dos lotes, né? Depois querem uso capião nisso daí, né? Você deverá sedimentar o conhecimento da lei que aborda o parcelamento territorial urbano e tentar resolver esse problema da melhor forma possível. É difícil, mas tem solução. Qual seria o nome do problema do lote? Como resolver esse problema? Seria possível realizar a divisão do lote? Se for possível, como seria o seu planejamento em campo para executar esse levantamento? Então, isso é um projeto, quer dizer, é um trabalho aí, né, que normalmente é judicial, né? Vem aí, o juiz determina lá, escala lá você para executar esse tipo de trabalho. E depois eu vou contar a história do meu. No contexto dessa sessão, foi abordado que a topografia pode ser aplicada em diversas áreas e solucionar diversos problemas. Vimos também que o planejamento é uma das principais etapas de um loteamento topográfico. Nesse problema de parcelamento territorial urbano, você deverá estar habilitado a executar todo o processo dentro do que é exposto na lei. O nome da problemática exposta anteriormente é um caso de uso capião, que é uma forma de adquirir a propriedade por exercer sobre ela posse prolongada e ininterrupta durante certo prazo, aquilo que a gente viu, estabelecido na lei. Hoje, de 5 a 15 anos, a depender de casos. Antigamente, eu comecei a aprender com 25 anos. Quer dizer, eram 25 anos. Agora a lei mudou. Ela é a forma de regularizar legalmente o seu nome e propriedade,
que já ocupa há anos, sem registro ou escritura. Caso queira vender, fazer um financiamento ou loteamento, né, é necessário que esteja legalmente em seu nome. Para resolver esse problema, é necessário que os irmãos entrem em um processo judicial de desocupação da área. Primeiro, né, porque está 4 famílias lá, dizendo que a terra é deles. Caso as famílias entrem com a documentação para adquirir a área por uso capião, será necessário ir diretamente ao cartório quando não houver litígio, quando obtiver de acordo entre as partes, e o pedido deve ser fundamentado para comprovar que as famílias realmente ocupam a área há 6 anos, por exemplo. É complicado, né? Se tomou aquele negócio, como é que registrou, né? Estão morando lá. E que depois eles têm que provar que estão lá há muito tempo. O lote será possível de ser levantado a partir do momento em que a questão judicial esteja resolvida. Antes disso, não adianta nada. Caso o lote seja possível de ser levantado e executado o parcelamento, devem-se seguir os seguintes passos. Então, vou dizer aqui. O caso que eu peguei, pessoal, que mais ou menos parecido, era o seguinte. Judicialmente, a juíza nos procurou, né? E dizendo que tinha um processo, que um vizinho estava entrando com uma ação judicial que o outro invadiu, né, o terreno dele, né, numa quadra, né, já tudo construído, uma quadra, e que o terreno do vizinho estava invadindo o dele. E contratou a gente para fazer o serviço de verificar onde estava o problema. Então, a maneira correta é através da topografia. E foi o que a gente fez. A gente contratamos lá o seu João, né, que já trabalhava na prefeitura há muito tempo, que trabalhava com a gente há muito tempo, e começamos a fazer o levantamento lá. Mas por onde a gente começou? Dentro daquela quadra, né, que tinha 15 lotes, eu acho, 10 lotes, vamos começar a medir lote por lote, a partir do primeiro lote, E descobrimos que quando chegou no lote lá do cara da ação, realmente havia invadindo mais de 1 metro do terreno do cara, né? Então, realmente existia, o cara não estava errado em dizer que o vizinho do lado invadiu o lote dele. E o vizinho do lado também falou, não, mas eu peguei isso daqui e fiz, né? Com a minha medida, o meu terreno está medindo certo, e assim foi indo. Mas, na verdade, foi uma soma de erros. Né? Ou, quer dizer, começou pelo piquete, porque a prefeitura demarca os lotes, né? E depois, conclusão, foi constatado o erro. Nós fizemos um mapa direitinho, mostrando em cores, tudo, né? Um monte de coisa, aonde vinha surgindo o erro e aonde estava o erro. Deu dó da juíza, porque ela fazia agora, né? O que eu faço? Vai destruir todas as casas? Né? Como é que faz? É complicado, né? Todas as casas, tudo construído, não tinha um lote vazio, tudo construído. A gente falou para ela aqui, mas aí a juíza decide, né? Ou tem que entrar em acordo, né? Não tem o que fazer. Entrar em acordo, né? O cara reembolsa, né? Essa parte aí que foi invadida, sei lá. Mas você vê, é muito complicado. E quando você faz um serviço de topografia, você tem ali aquele valor exato, né? Aquilo que a gente falou agora há pouco aí, né? Você tem uma foto do que aonde está o problema. Né? E é tão bom. Então, aí, ó, quais são os passos que a gente deve seguir para fazer o trabalho? Primeiro, planejamento de campo e escritório, né? Vai dizer tudo ali no campo, qual que é o trabalho que tem que fazer, né? Analisar a área do terreno. Equipamentos. Estação total, quer dizer, isso depende de cada serviço, certo? Estação, no caso desse, né? Estação total, prismas, tripé, bastões, trena, bússola, tudo isso a gente trabalhou. Caderneta e estacas. Medição em campo. Instalar a estação total sobre um ponto de coordenada conhecida e realizar uma poligonal até o terreno.
Partindo dessa poligonal, os vértices dos lotes serão levantados, né? Levantamento da área total e da área interna, que está sob o processo de uso capião. Olha quanta coisa tem que ser feita. Processar os dados da estação em escritório, corrigindo os dados e obter o valor das áreas retificado do lote. Agora, plotar em áreas, né, em 1 GIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. Topógrafo, que é um outro software que hoje tem, né? Antigamente não tinha, a gente fazia, e não tinha nem AutoCAD, viu? Quer dizer, no meu passado, era desenhando a prancheta mesmo. Ou AutoCAD, que beleza. Avaliar a matrícula, né, do imóvel para conferir os valores da área do lote. Executar o desmembramento dos lotes. Registrar no cartório o registro de imóveis, as 2 matrículas. Em geral, essa situação é de responsabilidade do proprietário, e ele tem que registrar, né? Então, é isso daí. Então, aqui tem uma sequência do trabalho do topógrafo no caso desse daí, né? Quanta coisa a gente tem que fazer, né? No meu caso, a juíza, que era um processo, estava na mão da juíza, né? Então, ela ia determinar o que tinha que ser feito. No momento em que ela determina o que tem que ser feito, assim será feito, né? Se o vizinho vai indenizar o outro, se ela decidiu por isso, o cara tem que indenizar. E aquilo que eu falei também, assim, ó, toda a documentação tem que estar disponível para a gente poder trabalhar, tá? Então, o cara vai mostrar a planta dele, o que marcava no terreno da planta dele, o documento dos lotes, né, de cada um, tudo certinho, tudo isso para a gente juntar toda a documentação para começar a fazer, que é aquela parte do escritório lá, né? Análise dos terrenos, aquele negócio todo. É muito interessante. O outro greba que a gente mediu aqui, quando você vai para Ubatuba, a gente foi fazer um trabalho lá, justamente quando teve a invasão do sem terra. Os caras invadiram o terreno lá. Aí você pede para entrar para medir. Cada fria. Muito desgrilo, né? Os caras sem terra estavam invadindo lá. Tinha invadido o terreno, né? Nossa, cara fria. Bom, agora, pessoal, é o seguinte. Agora vai entrar aqui a série das 3 exercícios, tá bom? Tá? Eu vou falar aqui sobre os 3 exercícios e como, então, a gente deve trabalhar com eles, tá? E me mandar toda semana, antes da próxima aula, você me manda nesse e-mail que eu passei, tá bom? Eu vou colocar depois, escrever o meu e-mail de novo no WhatsApp aí de topografia, para todo mundo, e-mail e telefone, tá? Então, eu vou falar sobre, então, esses exercícios. São 3 exercícios, tá bom? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Não sei? Sim. Sim. Ótimo. Sim. Ó, então, lá, vou repetir. Então, aí vocês vão marcar lá, seu nome, a série, tudo para eu saber. Aí, exercício da aula 1.1, que é a primeira aula, né? 1.1. E copiar os exercícios e dar a resposta na frente. Só isso, né? E me mandar. Então, o primeiro exercício é tudo que está aqui, eu falei agora, né? Eu falei agora aí, eu li agora. Então, é tranquilo, tá? E eu volto a repetir, quem faz os exercícios, estuda e faz, nossa, não tem erro. Quem foi meu aluno sabe disso. Desde os primórdios da humanidade, olha lá, esse é o exercício número 1, né? Faça valer a pena. Exercício número 1. O homem busca conhecer e mapear as diferentes regiões da Terra. Com isso, a topografia é uma ciência fundamental e necessária para representar as formas e dimensões do planeta. Essa relação à história da topografia, qual personagem da história conseguiu descobrir o valor aproximado do raio da Terra? Ó, que beleza, não? Então, Aristóteles, Eratóstenes, Frontino,
Pitágoras ou von Piso. Então, é só dizer lá qual que é a resposta correta. Segundo exercício. Precisão é geralmente confundida com outros termos utilizados na medição, tais como exatidão, a gente falou, resolução e sustentabilidade. A fonte dessa confusão torna-se evidente quando encontramos a definição de precisão no dicionário. Se você for olhar no dicionário, como a qualidade é ser preciso, exatidão, acuidade e etc. Exatidão e precisão seriam respectivamente. Então, o que é exatidão e precisão? Aí ele fala, letra A, a exatidão de uma série de medições é uma medida da concordância entre determinações respectivas. A precisão de uma medida é a distância estimada entre a distância medida e o valor verdadeiro. Então, essa é uma letra A. A outra, definição. A exatidão de uma medida é chamada capacidade de leitura. A precisão é uma medida da fineza do detalhe revelado pelo instrumento de medida. Então, sem comentários. Letra C. A precisão de uma medida é a distância estimada entre a medida e um valor verdadeiro. A exatidão de uma série de medições é uma medida de concordância entre determinações repetidas. Letra D. A exatidão de uma medida da menor quantidade mensurável por um instrumento particular. A precisão é uma medida de fineza de detalhes revelado pelo instrumento de medida. E, letra E, finalmente, a exatidão de uma medida é a distância estimada entre a medida e um valor verdadeiro. A precisão de uma série de medições é uma medida da concordância entre determinações repetidas. Então, está aí as cinco alternativas da segunda questão. Copia tudo, tá? Cópia, não é escrever de novo. Copiar, marcar a resposta e me mandar. Junto, as três juntos, né? Não adianta mandar hoje a resposta de um, amanhã dois, a terceira depois. Não, uma única folha do Word, cabe tudo isso daí. Mas tem que identificar que aula que é, né? Porque eu recebi, pessoal, ano passado, assim, ó. Só está escrito. Exercício 1, letra B. Exercício 2, letra C. Exercício 3, letra C de novo. Da onde? Não tem jeito, né? Os trabalhos de topografia, exercício número 3, o último. Os trabalhos de topografia podem ser executados a partir de diferentes técnicas de levantamento topográficos. O que possibilita determinar o tipo de técnica a ser utilizada é a especificidade e o objetivo do trabalho de campo. As técnicas de levantamento topográfico, planimetria, altimetria e planialtimetria, referem respectivamente a, né? Os três casos aqui, referem-se a determinar as coordenadas polares x e y em função de ângulos. Determinar a coordenada z no espaço. União de planimetria e altimetria. Letra B. Determinar as coordenadas x, y e z. Descrever o espaço, união de planimetria e altimetria. Letra C. Descrever o espaço. Determinar as coordenadas x, y e z. União de planimetria e altimetria. Letra D. Determinar as coordenadas planas x e y em função de ângulos e distâncias. Determinar a coordenada z no espaço. União de planimetria e altimetria. E letra E, finalmente, determinar a coordenada z no espaço. Determinar as coordenadas polares x e y em função de ângulos. União e planimetria e altimetria.
Então, aqui nessas tem muita besteira escrita aqui, mas tem uma que está correto. Então, ó, pessoal. Então, é isso, ó. No caso, três exercícios, copiar, né? Copiar aqui, né? Copia e cola no Word, que eu possa corrigir direitinho, né? E mandar para mim, tá? Então, tarefa dessa semana, começamos bem. Primeiro dia de aula já tem tarefa, né? Gostou? Professor, isso aí que é para fazer no grupo? Não, esse é individual. Boa pergunta. Isso é individual. Todo mundo manda para mim, tá certo? Além disso, esse é o trabalho de desafio nota máxima de sala de aula, né? Das aulas que eu estou dando. Eu teria que dar um trabalho, um exercício, alguma coisa. Tá aí o exercício, né? Essas questões. Eu vou, porque até o final do semestre, desse bimestre, né, para a primeira nota, eu vou passar um trabalho. Aí é em grupo. Então, eu vou fazer assim, ó, vou escolher, porque vai depender dessas aulas todas que a gente vai ter. Ó, fale sobre tal coisa. Fale sobre outra coisa. Passa aí 3, 4 trabalhos diferentes. E depois eu sorteio, vocês decidem o que vocês vão fazer. Aí sim, eu não sei quantos alunos tem. Aqui, hoje, tem 26. Eu não sei se a sala é 26, 30, 40. Vamos dizer assim, né? Depois que vai sair a lista, eu vou lá ver. Ó, tem 30, tá certo? Pode ser 6 grupos de 5, por exemplo. Né? Por exemplo. Aí, cada um, esse grupo também vai fazer. Então, na minha planilha lá, eu vou marcar grupo 1, fulano e tal, fulano e tal, fulano e tal, fulano e tal. Grupo 2, tal. E aí também vale como desafio nota máxima. Que depois está aí saindo aí quantos pontos, sei lá, vale 2.500 pontos. Por exemplo, não sei, né? 2.500 pontos. Opa, fez tudo certinho, 2.500 pontos. Nos exercícios individuais que estou passando agora, a mesma coisa. Se vão ter, vou dizer aqui, vão ter 10 exercícios, estou chutando, 10 exercícios. Fez os 10, tem 1.000 pontos. Né? Né? E toda semana aí, ó. Não acumula, né? Não acumula, né? Todo mundo faz aí coisinha simples, né? Coisa simples, né? E me manda no meu e-mail, né? E eu, com a minha planilha, eu preciso só do nome de todos vocês, vou ver ainda, né? E vou colocando na frente, né? Direitinho. Aí, nossa, não tem erro. Recebo, eu já baixo, salvo e marco na planilha. Recebo, eu abaixo, salvo e marco na planilha. Verifico. Se tiver um erro grave, vamos dizer que você respondeu as 3 erradas. Assim que você mandou no meu e-mail e olhar, eu respondo você, ó, reveja, né? Reveja o que você respondeu, que tem coisa errada aí no meio, né? Para também você ter a oportunidade ainda de rever a questão e mandar corretamente, tá bom? Então, é tranquilo, né? Não tem, porque é coisinha simples, ó. Tudo isso daí, ó, na aula de hoje, de cara, assim, já dava para responder os 3, né? Né? Claro que depois vai ter um exercicinho, vai ter uma coisinha a mais, né? Hoje a aula, como foi dita mesmo, é teoria, né? Teoria. Mas topografia é muito bonito, não tem nada para dizer, nossa, né? Não, nós vamos levar numa boa. Nós vamos estudar, aprender direitinho, né? Quem trabalha com topografia, eu sei que está bem, né? Ganha. Sempre tem gente procurando, né? Esse serviço, né? Isso é normal. Não agora, no caso da pandemia aí, que sumiu o serviço de todo mundo, né? Mas está normal. Então é isso. Agora eu pergunto para vocês, né? Eu vou tirar aqui, né? Peraí. Eu vou. Ó, eu tirei lá. Eu tirei Estava aparecendo a telinha da Globo aqui. Tá? Eu tirei tudo mais. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer saber de alguma coisa? Queira perguntar, né?
para quem está me ouvindo. Eu não conheço praticamente ninguém, tá certo? Porque negócio de aula ao vivo, né? A gente não conhece, né? Fica ruim. Mas estamos aí. A gente vai se conhecendo aí. Professor, era bom se cada semestre formasse um grupo, assim, no caso, para o trabalho que o senhor precisasse. Então, cada semestre. Então, esse grupo, eu entendo que se você, vamos dizer assim, ó, você já vem lá dos outros anos aí, do outro semestre, né? Ó, eu tenho um grupo com 3, 4, 5, não sei. Se você quiser manter esse grupo seu dentro da disciplina, né? Lógico, não tem problema nenhum, tá? Vocês é que vão montar o grupo, não sou eu, né? Não sou eu, vocês montam. Não tem problema nenhum. Se pegar aqui o primeiro aqui, Aleph. É Aleph que fala? Aleph, Alan, Ana Carolina, Bruna, né? Aleph, como é que fala? Aleph, né? É o nome, assim que pronuncia? Então, pegar esses 3, do exemplo que eu estou dando, certo? Tá, pronto, montamos um grupo, somos essas pessoas, ótimo, né? No próprio trabalho vai sair o nome de todos vocês, né? Quando vocês mandaram o trabalhinho, que não é nada para ficar, né? Só para reforçar o conhecimento, né? Trabalho voltado à matéria, sempre, né? Aí, ó. Tem bastante gente, ó. Nossa. Uma pergunta. Todos vocês são de engenharia civil? Ou tem de arquitetura? Sim. Todos? Sim. Sim. Ah, não tem ninguém aí da arquitetura ou da elétrica, sei lá, engenharia mecânica? Não, é tudo civil, né? E, olha, que série que você falou? É 7ª série? Topografia? Então, eu acho que deve ter também. mais semestre. Oi? É que falou Eu tudo. tô no 5º semestre, professor. 5º? Eu tô no 4º, professor. Né? Então. Aí é bom identificar também, tá? Quando colocar o nome, Bruno, 5º semestre. Porque hoje é diferente, né? Vocês montam lá, né? Quando vão fazer disciplina, né? Aí vai tudo tranquilo, tudo tranquilo. E toda dúvida, a gente se comunica direto aí, ó. Não tem erro, Ô, não. professor, Oi, aí, ó. essa matéria vai ter laboratório? Então, vai ter aula prática, né? Isso, aula prática. Eu ainda não acertou lá, né? Porque tem uma série de coisas que a gente vou ter que resolver lá, né? A aula prática, normalmente, no semestre passado, foi feita dentro da escola, tá? Medir a escola, por exemplo, né? Então, a gente vai... Hoje, a aula... Eu preciso acertar isso daí, porque, por enquanto, as aulas estão online, né? A gente vai ter que estabelecer uma maneira de se fazer a aula, né? Eu digo com relação por causa dessa pandemia, né? E de que maneiras iríamos fazer. Mas tem aula prática, sim, tá? No Teodolito, né? O Marquinho lá, parece que não, porque não fui eu que dei essa matéria nos outros semestres, né? Parece que o professor que deu não saiu. Mas a gente vai acertar isso, tudo direitinho, com data. Nós vamos ver a melhor data. Normalmente, eu acho que parece que foi feita ao sábado, porque aí todo mundo podia participar, né? Então, nós vamos acertar isso daí, a aula prática. Mexer com aquilo lá, é gostoso, né? Mas no meu tempo não era o que é hoje, né? Era bem diferente o aparelho. A gente vai usar algum, professor? Quando estudei. Oi? A gente vai usar algum software? Não entendi, Isabel? Isso, a gente vai usar algum software? Ou... Tem a planilha mesmo que a gente usa, mas o software, eu não tenho software, né? Eu não tenho. Eu vou até verificar, né? Esse software, deve ser interessante. Mas é interessante porque eu já recebi trabalho, assim, para analisar, feito pelo software. É legal. Nossa, diferença minha.
de caderneta, né? De mapa que a gente fazia em prancheta. Sim, porque no técnico meu, a gente fez um projeto, a gente mexeu com o teodolito. Aí um professor meu, ele pegou, passou pro software e depois mandou pra gente fazer no CAD, colocar bonitinho, entendeu? Tá legal. Eu queria perguntar se vai ser tipo isso, ó. Então, aí, ó, esse é um tipo de trabalho legalzinho, ó, de se fazer para entregar como desafio nota máxima. Tipo, escolher assim, ó, o grupo, né? Tipo, medir o quarteirão, sei lá, né? Fazer a planilhinha, o mapa do quarteirão. Quarteirão de um deles aí, de vocês aí, uma praça, né? Coisa que você vai lá no sábado de manhã, mede tudo, depois põe na planilha, põe no AutoCAD e entrega, né? É um trabalho interessante, que coloca a prática, né? Do que está aprendendo. Eu acho que é legal isso daí. Se tivesse passado, retrasado, eu pedi para cada um fizesse o projeto, projetasse o telhado da sua própria casa. Ah, mas já tem telhado. Não, tudo bem, mas você vai fazer um projeto, né? Agora civil arquitetônico da sua casa, né? Com o ângulo correto, com o madeiramento correto, quanto que pesa tudo, quantas telhas vão ter, isso e aquilo. O pessoal gostou muito, né? Aprendeu bastante coisa com isso. Passei as diretrizes do projeto, né? Através do livro que tem aí, né? E pronto, o pessoal fez legal, sabe? Coisa assim. Na própria casa sua. Aí você fala, nossa, quanta coisa precisa saber. Por sinal, em frente de casa, o vizinho de frente está trocando o telhado. Dá até dó com essa chuvarada. Imagina. Então, pessoal, Isabel, mais dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Tudo agora a gente vai. Hoje é a primeira aula, mas queria conhecer todos vocês, né? Rebeca, eu acho que eu conheço, né? Assim que já foi minha aluna. Sim, professor. É mesmo. Foi, né? Foi muito, muito prestativa lá. Você foi coisa, né? Você foi representante, né? Eu era representante da sala. Ainda sou, né? Ainda é, né? Então, olha só. Legal. Não teve problema comigo, teve? Não, né? Não. Ainda bem. Graças a Deus. Mas é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Oi, pode falar. Se precisar de terraplanagem, só me contratar, viu? Oi? É Marcos, né? Isso, se o senhor precisar de terraplanagem, só me contratar. Aí, ó, tá vendo? Vai aparecendo as coisas aí, ó. Você tem a firma, trabalha? Tem. Ó, que legal. Então, ou você não recebe desenho lá de topografia, lá com relevo, né? Para poder fazer terraplanagem? Recebi 2 vezes só. Meu trabalho mais zona rural, daí é pouca coisa. Fazer estrada, trator, ponte. Olha lá. Olha, ó, que legal, olha, ó. Quanta coisa dentro de uma sala de aula, quanta gente que tem tanta coisa para ensinar para a gente, aí, ó. Puxa vida, é isso daí. Então, pessoal, ok? Tem mais alguma pergunta para fazer? A gente vai se falando também no WhatsApp, tá? Eu vou agora, daqui a pouco. Eu recebi agora à noite, tem mais de 70 coisas aqui, né? Mas eu vou respondendo para vocês, tá bom? Direitinho, né? O que for preciso, vamos tocando o barco. Hoje foi mais aula teórica, né? Na verdade, tem que ter toda essa teoria, né? Não tem jeito, né? Depois as coisas vão evoluindo aí, né? Olha lá, tá? Se alguém não tiver mais dúvida, para mim, a aula está dada. Ok, professor, boa noite. Então, boa noite e volto a falar, se cuidem, tá? A pandemia está aí, não passou, piorou, né? Agora, amanhã esse negócio de happy hour é até as 10h30, 10 horas, às 11 não pode andar na cidade a partir de amanhã. Tem que tomar cuidado, hein?
Professor, as atividades, depois que te mandar no e-mail, você responde o e-mail só confirmando se está tudo certinho? Isso. Posso responder sim. Não digo nem corrigido, mas só dando uma resposta para ver se recebeu o e-mail, porque às vezes a gente acha que chegou e não... Tá. Eu vou responder assim. Eu respondo assim, ó. Recebi, por exemplo, se eu escrever só assim, ó, recebi, né? Porque tá certo. Agora, se tem algum problema, eu falo assim, ó, recebi, mas reveja tal coisa. O que aconteceu, pessoal, que é importante, eu acho que eu falei no começo, mas é que às vezes você recebe de vocês, dos alunos, e foi parar no semestre passado naquele lixo eletrônico que a gente fala. Então, o pessoal falava que mandava e eu não via. Depois que eu descobri que ia parar lá. Aí eu recuperei tudo e deu certo. Então, eu também vou olhar, né? Vou sempre olhar, por exemplo, essa semana, eu vou também olhar no meu lixo eletrônico. Porque às vezes, quando vocês mandam de celular ou sei lá o que, da onde, assim, não cai. O computador, ele joga para o lixo eletrônico, né? Ele não cai cai no meu e-mail, mas cai lá no lixo eletrônico. E aí fica... Mas agora, né? Toda vez que tiver um aluno, tiver relação, eu vou olhar lá. Aí eu salvo, falo que não é lixo eletrônico, vai cair direitinho e eu salvo. Então, se você mandar, e não isso que você falou, se você mandar e eu não responder, é só dar um toque para mim. Mandei e não vi resposta, tá? Que de repente está lá. Tá? Para todo mundo... Para não ter erro, né? De jeito nenhum. Tá certo? A gente vai ajustando, acertando tudo direitinho. Para fazer um bom semestre aí. Ok, pessoal? Ok, professor. Boa noite. Tá. Então, boa noite. Obrigado, Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Eu não sou São Paulino, mas vou torcer para São Paulo. Só para o Flamengo não ser campeão. Alô, professor, boa noite. Tá, boa noite e se cuide, hein? Falou, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Soltaram o cachorro atrás de mim. É palmeirense, professor? Oi? Boa noite. O senhor é palmeirense? Eu não, eu sou feliz. Eu sou santista. Ah, não, tá de brincadeira. Hã? Aí sim, professor. Quem que falou? Ganhou ponto. Já ganhou ponto. Quem foi esse? Gabriel. Gabriel. Já marquei aqui, ó. O senhor tá aprendendo com o professor Fernando Chavarai? Daqui a pouco a gente tem que fazer igual a gente fizeram aquele ano, que chegaram com a sala, todo o negócio, a gente faz aquele negocinho com... do Palmeiras. Eu sou do time que o professor torce. Exatamente. É o melhor voltar time, da pandemia. É o melhor time do senhor. Gabriel Nascimento Silva lá. Eu mesmo. Assim que voltar da pandemia, eu vou com a camiseta do Santos, hein, professor? Não, até o nome do Gabriel é o nome do Pelé, ó. Gabriel Nascimento Silva. E é mesmo. Do Nascimento. Aí, ó. É isso mesmo. Tá explicado. Eu vou com a camiseta do Santos, primeiro dia de aula, para o senhor lembrar de mim. Opa! É isso aí. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí, viu? Professor, já encaminhei as atividades por e-mail. Boa noite. Até mais. Tá. Boa noite.